Quem trouxe a Bíblia Sagrada aí? Deixa eu ver ela, levante ela para cima. Chacoalha a sua Bíblia assim, grite comigo: Satanás já fez muita festa nesse bairro hoje. Se estiver me ouvindo, cai fora, porque eu estou armado com a espada do Espírito. Se não sair da minha frente, eu te corto no meio, cão. Assim. Pode dar um glória a Deus forte aí, vai. Abra a sua Bíblia comigo no livro dos Salmos. Salmo 105, verso 15. Não toqueis nos meus ungidos, e nem maltrateis os meus profetas. Pai, mais uma vez eu oro, e agora pedindo ao Senhor inspiração para pregar esta palavra. Enquanto eu estiver pregando, Pai, eu quero cadeias sendo quebradas, grilhões se rompendo. Eu quero corpo, alma e espírito liberto para voar aqui nesta noite na sua presença. A mensagem de hoje, Pai, tem uma diretriz. Ela vai colocar os seus filhos de pé na sua presença. Se eu ainda tenho crédito no céu, abra a porta do seu palácio sobre este lugar agora, e mande anjos do céu para cá, anjos com espadas de fogo nas mãos, e na outra mão deles, Pai, uma brasa de fogo tirada do seu altar. Que eles comecem a esparramar estas brasas aqui entre nós, e onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, que ele comece a falar em outras línguas agora. E enquanto os seus filhos oram em línguas, que esses anjos com as espadas que eu pedi cerquem este ambiente mais uma vez. Nenhum demônio entra aqui dentro, e se tiver algum demônio aqui dentro, que ele seja queimado agora pelo poder da sua palavra. Fala comigo, Senhor, e fala conosco, agora e sempre. Toma o seu assento, dando um grito de glória a Deus e uma salva de palmas a Jesus. Eu não ia pregar esta mensagem hoje, eu ia pregar uma outra mensagem. Mas quando eu cheguei aqui, começaram a me falar do tiroteio que houve ao redor aqui desse bairro, das pessoas que morreram, da violência. Entendi porque muitas pessoas não vieram, e eu fiquei com raiva. E fiquei com raiva do diabo. E o diabo, ele é inteligente o suficiente para entender que quando o pastor Marco fica com raiva, é melhor ele arrumar a malinha dele e se mudar lá para Conchinchina. Porque quando eu estou com raiva, eu não prego, eu começo a profetizar. E tudo que eu profetizo, o meu Deus dá um jeito de fazer acontecer. Está preparado para ouvir profecias aí? Então, por favor, me ajude a abrir o céu com seus gritos de glória a Deus. Esse culto é um culto pentecostal. Isso aqui não é uma missa. Isso aqui é um culto de gente viva, é culto de sacerdote. Sacerdote só presta se fizer barulho. Sacerdote só presta se haver vida dentro do coração deles. Olhe para o irmão do seu lado e diga para ele: se não gosta de barulho, vá para casa. Dá tempo de assistir a novela Páginas da Vida. Se ficar aqui, o meu Deus vai escrever uma nova página na sua vida na noite de hoje. Eu quero hoje mostrar para você que este versículo aqui não é um presente de Deus só para quem está no púlpito, só para quem tem um anel de formatura, só para quem recebeu a imposição de mãos de alguns obreiros. Ungido não é só aquele que tem o cargo, a nomenclatura de pastor, evangelista, presbítero, mestre, nada disso. Ungido de Deus é todo aquele que foi escolhido para sair fora do mundo e se envolver num reino novo, para fazer o nome do Senhor ser glorificado. Quando você entregou a sua vida para Cristo, desceu sobre você a unção de Jeová. Deus te marcou com óleo. Para que é que servia o óleo da unção no Velho Testamento? Onde apenas 3 categorias de homens recebiam esta unção, sendo eles os reis, os sacerdotes e os profetas. O óleo da unção era um símbolo, era uma marca. Primeiro, representava a presença do Espírito Santo sobre a vida daquele homem. Segundo, representava que sobre ele havia descido um azeite que havia sido batido, que havia sido moído logo do fruto da oliveira. E todos nós sabemos que a oliveira na Bíblia Sagrada aponta para Jesus Cristo de Nazaré. Ele, oliveira verdadeira, eu e você, jambuzeiro bravos que fomos nele enxertados. O azeite bíblico não tem nada a ver com azeite humano, não tem nada a ver com coisas usadas em especiarias para comida. O azeite bíblico, ele aponta única e exclusivamente para a pessoa do Espírito Santo de Deus. E eu tenho uma boa notícia para você:
Antes que você chegasse aqui, Ele já estava te esperando nesse lugar. Ele estava te esperando de braços abertos, com um sorriso Colgate nos lábios, comunicando Ele com o Pai lá no céu, dizendo: olha, hoje só vai vir para cá gente corajosa. Só vai vir para cá hoje gente que precisa de um milagre, porque os outros se esconderam dentro das suas casas por prudência. Não que esses sejam imprudentes, eles são na verdade malucos, porque todo pentecostal de verdade, ele é maluco de pedra. E eu sou apaixonado por quem é tão maluco quanto eu. Tem algum maluco aí? Se tiver, dê um grito de glória a Deus bem forte, bem alto. Só alguém que não é normal para entender o que eu vou pregar hoje e aceitar o que eu vou pregar hoje. Enquanto eu estava escrevendo essa mensagem sentado ali naquela cadeira, está até aqui, escrevi até no envelope de oferta. Deus vai ter que me perdoar depois. O Senhor falou ao meu coração dizendo assim: filho, lembra de quando eu te dei o primeiro livramento milagroso aqui no Rio de Janeiro? E eu me emocionei sentado ali. Foi na hora em que o irmão Gregory estava cantando o seu hino aqui. O Senhor trouxe à minha memória a primeira vez que eu coloquei os pés aqui na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Eu desembarquei naquela rodoviária que só Jesus para ter piedade dela. E eu estava vindo do interior de São Paulo. Imagine você que eu nasci no meio do mato, numa vila chamada Vila Tatu. Minha cidade tem até hoje 30 e poucos mil habitantes. E tudo que a gente sabe do estado carioca é aquilo que a mídia televisiva nos diz. E a mídia diz que o estado carioca é um estado caótico, que só há bandidos, tráfico e outras coisas mais. A mídia precisava completar a sentença, dizer: tem tudo isso, mas também tem um povo cheio de Deus, cheio de graça, cheio do Espírito Santo, que onde põe a planta dos seus pés, o curso da história acaba mudando. Eu não disse que eu ia começar a profetizar? Onde as plantas dos seus pés pisarem a partir de hoje, aquele lugar será a terra santa. Posso ouvir um grito de glória a Deus aí? E eu me recordei que quando desembarquei aqui na rodoviária do Rio de Janeiro, eu estava com duas malas muito pesadas, uma de roupa e a outra com bastante material para vender. E eu esperava que logo que saísse do ônibus ia ter um irmão ali me esperando. E como ninguém estava me esperando, era 5:30 da manhã, eu me desesperei. E com medo, peguei uma ficha, fui lá no orelhão, na época não tinha cartão, era ficha ainda. Liguei para o telefone do pastor que me convidou, pastor Fernando, lá da Assembleia de Deus de Lins Vasconcelos. Lembra como se fosse hoje o nome dele e o endereço da igreja. E eu me recordo quando liguei para ele, disse: pastor Fernando, eu sou um pregador, eu cheguei aqui, estou na rodoviária e não veio ninguém me buscar. E ele disse: não, pastor Marco, foi sim. O irmão que foi te buscar se chama Jazube, e ele é um rapaz moreno e forte. Eu falei: então eu vou procurar aqui na rodoviária alguém moreno e forte. Ele disse: se você não encontrar, me liga de novo. Eu desliguei o telefone, peguei as duas malas, andei no meio daquela rodoviária, cansou os braços, eu coloquei as malas no chão para trocar de braço. Quando eu troquei de braço as malas e olhei para frente, estava na minha frente o irmão moreno e forte, mas era um homem que parecia aquele jogador de basquete da NBA, um baita do moreno forte, com um bigode que vinha daqui até aqui e um sorriso Colgate lindo, com os dois braços abertos. Quando eu vi aquele homem daquele tamanho e eu desse tamanhozinho aqui, eu o abracei. Eu abracei ele, eu fui no meio do umbigo dele, imagine o tamanho dele. Quando eu abracei ele, ele me abraçou também. Eu disse assim: amado, que medo, eu achei que o pastor não tinha mandado ninguém para vir me buscar aqui. Olha, eu te procurei e não te achei. Ele olhou para mim e disse assim: de fato, eu vim aqui para te buscar, para te guardar, mas não foi o pastor quem me mandou aqui. Quando ele falou aquilo, minha perna começou a tremer. Eu botei as malas no chão, tremendo. Eu olhei para aquele homem e eu disse: pronto, moreno, forte, 5:30 da manhã, não é o irmão, é bandido, estou perdido. Falei: vai me sequestrar. Aí eu pensei: mas vai me sequestrar por quê? Eu sou pobre, não tenho nem onde cair vivo com de lá morto. Aí eu fiquei amedrontado. Eu peguei aquelas malas e comecei a tremer. Ele sorriu e disse assim: fique tranquilo, só me segue. Amado, eu confesso a vocês, ele virou as costas e saiu andando na rodoviária. Eu não queria ir, mas pergunta se a minha perna me obedecia. A minha perna ia seguindo ele. Eu disse: eu estou maluco. Eu queria gritar e a minha voz não saía. E ele olhava para trás com aquele sorriso desse tamanho, assim: vem, me segue. Ele atravessou a rodoviária inteira, chegou no ponto de táxi, não pegou nenhum táxi daquele. Ele foi no meio da rua, estendeu a mão e parou um táxi que estava chegando. O taxista parou, ele foi do lado do taxista e disse assim: olha, está vendo esse rapaz aqui? O senhor vai pegar ele, vai deixar ele na Avenida Lins Vasconcelos, número, acho que era 654, e o senhor não vai cobrar dele nenhum centavo a mais, viu? Ele é de outro estado, então vamos tratar ele bem, porque ele está no estado do Rio de Janeiro. Ele abriu a porta, eu entrei dentro do táxi. O taxista disse: tudo bem, senhor,
Quando o táxi saiu, eu já estava tremendo, sem conseguir falar, a perna bamba. Eu olhei para trás, ele deu um tchauzinho assim. Eu falei: Jesus, o que eu estou fazendo? Eu não conheço o homem, ele me botou dentro de um táxi. O que está acontecendo? Quando eu olhei para trás de novo, cadê ele? Desapareceu. Quando eu cheguei lá na igreja, na Avenida Lins Vasconcelos, o pastor Fernando estava lá fora me esperando. Quando ele me olhou, ele me deu um beijo, um sorriso grande. Ele foi acertar com o taxista e eu percebi uma disputa entre ele e o taxista, uma discussão. E depois eu falei: pastor, o que estava acontecendo? Ele disse: rapaz, esse homem quer passar fome. Eu disse: por quê? Então, a rodoviária aqui custa tanto. Ele me cobrou a metade do preço. Eu falei: pastor, olha, aconteceu um negócio que eu estou achando estranho. Ele disse: por quê? O irmão que o senhor mandou me segurar, me buscar lá, não entrou comigo. Ele ficou lá na rodoviária. Ele disse: o irmão que eu mandei te buscar está aqui dentro. Ele foi lá e não te achou. Aí ele deu um grito, e lá vem o Jazube para fora. O Jazube não tinha nada a ver com aquele homem. Moreno, ele era um moreno clarinho e forte. Ele era desse tamanho assim de gordo. Mas na minha mente, de paulistano interiorano, moreno e forte, era exatamente um homem grande e parecendo um guarda-costa. Quando eu falei para o pastor Fernando que havia um homem na rodoviária me esperando, que me colocou dentro do táxi, contei toda a história, o pastor Fernando dobrou o joelho na calçada, começou a chorar, levantou as mãos para cima e disse: Deus ainda guarda os seus ungidos na terra. Deus ainda tem os seus anjos para guardar. Eu venho hoje como mensageiro do povo pentecostal e como profeta do eterno Deus dizer a você que ninguém pode tocar em você a não ser que o meu Deus permita. E se o meu Deus permitir, fique tranquilo, é sinal de que Ele quer te abençoar em dobro. Satanás não pode tocar na vida daquele que é escolhido pelo Senhor Deus dos exércitos. Quem crê nisso, por favor, dê mais um grito de glória a Deus bem forte e bem alto. Ai. O que é que você entende quando um dos salmistas diz assim: o meu Deus dará ordem a teu respeito, para que os anjos dele te guardem? Deus tem anjos espirituais, mas Ele tem pessoas que passam pela nossa vida, durante a nossa vida, e essas pessoas são anjos que o Senhor coloca na nossa frente. Aquele irmão que colocou o ombro debaixo do seu ombro, quando você subiu um monte para orar, sem te conhecer, mas tomou parte das suas dores, era um anjo de Deus enviado ali. Aquela pessoa que levou o seu currículo àquela empresa e abriu-se a porta de emprego para você, aquela pessoa pode comer arroz e feijão, mas ela foi um anjo de Deus que recebeu uma ordem para cuidar de ti. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo: se os anjos do céu não descerem para te guardar, Deus levantará anjos nesta terra para te guardar, mas ninguém toca em você. Tocar num crente salvo é a mesma coisa que enfiar a mão numa caixa de abelha. Vai sair machucado, vai sair ferido, porque você não é comum. O Senhor dos exércitos deixou escrito na sua palavra: a minha igreja é a menina dos meus olhos. Diga comigo: a menina dos olhos do Senhor. Diga: é a sua igreja. Não, fale mais forte do que isso. Diga: a menina dos olhos do Senhor é a sua igreja. Levante agora o seu peito, estufe ele, murche a barriga, levante a mão direita para cima, agarre o ombro do seu irmão, chacoalhe até ele ficar irritado e pergunte para ele: você está entendendo o que o pastor está falando? O pastor disse que a igreja é a menina dos olhos de Deus. Agora olhe para mim aqui. Não, você sabe que eu sou meio maluco mesmo. Olhe para mim, levante um dedo de profeta para cima comigo. Fique com esse dedo aí nesta posição ereta. Aponte no rosto do seu irmão, peça para ele te olhar. Tente tocar os olhos dele, ameaça tocar os olhos dele para você ver. Assim, olha, desse jeito, assim, vai, tenta tocar na menina dos olhos dele. O que acontece? Há uma proteção natural, ninguém deixa, não é isso? O Senhor está dizendo que você é a menina dos olhos dele. Se o diabo tentar tocar, o Senhor fecha a guarda e ele vai beijar a lona. Não toqueis os meus ungidos. Eu quero hoje pregar para os ungidos que estão massacrados, para os ungidos que foram rejeitados, para os ungidos que foram desqualificados pelos homens. Quero pregar hoje para os ungidos que estão aqui, foram convidados a sair da sua igreja, a deixar o púlpito da sua igreja. Quero pregar hoje para os ungidos que foram contar os seus sonhos e falaram que os seus sonhos eram pesadelos, era sonho de barriga cheia. Quero hoje falar para você que você é ungido de Deus, e o que Deus te deu ninguém te toma.
A porta que Deus abriu para você passar, ela é bênção para você. Quem tentar atravessar ela vai se dar mal. O que Deus disse que faria, Ele fará. Você é ungido do Senhor. Olhe para cá e escute o que eu vou dizer. Eu disse que eu fiquei com raiva do diabo. Então o diabo vai ter que engolir hoje uma geração profética aqui neste bairro. Você vai sair pingando óleo pelas ruas dessa cidade. Quando abrir a boca para profetizar, demônios vão cair por terra, porque ninguém mais toca na sua vida. O ungido de Deus não é aquele que recebe a unção na horizontal. Está cheio de gente batendo no peito dizendo que é ungido, só porque está no púlpito, só porque usa um terno, uma gravata, só porque sabe falar bonito e decorou a Bíblia Sagrada. Tem gente que acha que é ungido do Senhor porque deitaram sobre ele um azeite na sua igreja, ou porque ele foi consagrado num grande dia de convenção. Pobrezinho deles. Se fossem ungidos de Deus, não maltratariam os pequeninos. Se fossem ungidos de Deus, não roubariam a igreja. Se fossem ungidos de Deus, não transformariam o púlpito da sua igreja num ringue de boxe, onde ficam brigando por posição, onde ficam brigando por coisas pequeninas. Se fossem ungidos de Deus, quando abrissem a boca para pregar, o céu se abriria sobre a igreja. Se fossem ungidos de Deus, tudo que falasse aconteceria no nome do Senhor. O que tem de gente pensando que é, mas não é. O que tem de gente pensando que tem, mas não tem. Ei, deixa-me dizer uma coisa, não se iluda. Credencial de pastor você encontra por aí a 30, 20, 40 reais. Hoje em dia os pastores são feitos em fornadas inteiras. Pasme você, são feitos em fornadas inteiras. Principalmente quando se chega perto de uma política eclesiástica e vai ser feita uma grande eleição e só o pastor vota, sai uma renca de pastores que são consagrados só para fazer volume, fora outros que são consagrados porque são amigos, os que são consagrados porque são parentes. Eu quero pregar contra isso aqui. Eu quero pregar contra as pessoas que acham que a igreja é um cabidal de emprego, para aqueles que pensam que a igreja do Senhor é uma empresa que passa de pai para filho. Eu quero pregar contra isso aqui. Não que filho de pastor não tenha chamada, não é isso que eu estou dizendo. Se eu tivesse um filhinho homem, eu gostaria que ele fosse pastor também. Mas vocação não é hereditária. O que é hereditária é o meu DNA natural. O meu DNA espiritual não é. A experiência, a vocação, ela é pessoal. Não é feita em um forno, em uma fábrica. É feita dentro do coração de Jeová, misturado com o coração do crente. Para você ter uma ideia, eu estou pregando para gente aqui hoje que foi consagrado por Deus e nem sabe que está consagrado. Eu estou pregando aqui para pastores que nunca pastorearam, evangelistas que nunca evangelizaram, cantores que nunca cantaram, missionários que nunca ganharam uma alma. Pastor, como é que o senhor sabe? Eu sou espiritual. A Bíblia diz que aquele que é espiritual, o espírito que está no outro testifica com o espírito dele. Eu olho daqui para baixo e eu vejo gente com a marca do fogo de Deus sobre ele. Eu vejo moços e moças, anciãos, gente de meia idade, que Deus escolheu e os homens estão brecando, estão bloqueando, estão barrando, falaram que não, colocaram 1000 empecilhos na frente, disseram que só daqui a 10 anos. Deus me mandou hoje vir aqui e dizer que Ele quer encurtar o tempo, e se os homens não saírem da frente, Ele vai arrancar esses homens da frente, para entregar na sua mão a chamada. Pastor, com isso o senhor quer dizer que nós somos o quê? Murcho a barriga e chufa o peito para ouvir. Você é intocável. O tema da mensagem é esse: os intocáveis. Você é um intocável. A minha Bíblia diz que se levantarem 11.000 demônios contra ti, 1.000 cai ao seu lado, 10.000 cai à sua direita, ninguém pode te tocar. A Bíblia diz que se o inimigo sair correndo contra ti por um caminho, vão ter que escolher 7 caminhos para fugir de ti, porque perto de você eles não podem chegar. A minha Bíblia diz que aqueles que não são ungidos confiam em carros e em cavalos, mas você que é ungido, confia na forte mão do Senhor que está sobre a sua vida, sobre a sua história. Eu quero hoje acabar com a festinha daquele pequenino demônio que mora na rua da sua casa, que se intitula pai de santo,
Eu quero hoje acabar com a festinha daquele feiticeiro desgraçado que te ameaçou, e você, por ser novo crente, ou por ser um crente neófito, não saber a autoridade que tem, fica morrendo de medo, e quando entra na rua lá naquela rua, entra de cabecinha baixa, chupando o dedo, e quando vê uma obra de macumbaria na frente da sua casa, esquece que é crente, faz até o sinal da cruz. Eu tenho uma palavra de Deus para você. A partir de hoje, quando você sair daqui e colocar os pés naquela rua, todos os demônios daquela rua se curvarão diante de ti. Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, principalmente Tranca-Rua, ele vai ter que beijar a lona, porque você é fogo puro na graça do Senhor. É claro que esta palavra só tem efeito para quem é maluco como eu. Porque os que são racionais vão começar a pensar demais, vão começar a filosofar, usar a sua matemática, a sua física, a sua química, vai começar a usar a física quântica para dizer: pastor, não é bem assim, pastor. O diabo e os seus demônios têm poder, pastor. Eu sou um ser humano. Se a Bíblia diz que os anjos são maiores do que nós, pastor, os demônios são anjos caídos, então eles também são maiores. Ei, pare de filosofar. Eu não vou por aquilo que a minha mente raciocina, eu vou por aquilo que está escrito aqui na palavra. Se você voltar a acreditar na palavra como ela é, sem arrodeios, a palavra vai ser na sua vida aquilo que ela diz que você é. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E aqui está dizendo que em ungido e em profeta não pode tocar. Quem tocar em mim cai morto no outro dia, vai ver a face do meu Deus no outro dia. Ninguém tocando em você viverá para contar história. Eu vou profetizar em nome de Jesus que o meu Deus está levantando uma muralha de fogo ao seu redor agora. Ao seu redor agora. Ramachamacantorovanagassúria. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Quem crê nisso, por favor, faz barulho para esta quadra toda ouvir. Ouça-me. O meu Deus hoje vai destruir todos aqueles que tentaram te escravizar. Você não entendeu? Vou repetir. O meu Deus vai destruir todos aqueles que tentaram te escravizar. Quando a minha Bíblia diz que a nação de Israel caminhando, saindo do Egito, tiveram Faraó e os seus soldados atrás deles, e a minha Bíblia ainda diz que Moisés discutiu com Deus, falando: Senhor, por que eu tenho que ir por esse caminho e não por aquele que é mais curto? E o Senhor dizendo: Moisés, siga a minha nuvem, porque hoje é o dia do livramento. O Senhor disse no ouvido dele: Moisés, executarei juízo contra os deuses do Egito. Êxodo capítulo 12, na sequência do texto. O meu Deus disse que executaria juízo contra os deuses do Egito. E quando Faraó ordenou que os seus soldados entrassem no meio do Mar Vermelho, porque Faraó era covarde demais para entrar ali dentro, aqueles que entraram contra o povo de Deus e passaram 430 anos amordaçando o povo de Deus, batendo sobre as costas deles com chicotes fortes, roubando deles a liberdade, roubando deles a alegria, dizendo que eles nasceram para ser escória, fazendo eles comerem pepino, cebola, alho selvagem, beberem das águas barrentas do rio Nilo. Naquele dia encontraram a vingança de Deus. Eu vou te dar uma palavra, crente, que tem sido um marco na minha vida: não tente se vingar. A nossa vingança pertence ao Senhor. Fique tranquilo. Se as coisas não saírem como você está pensando, não se desespere. Se o Senhor não te levar pelo caminho que você está sonhando e Ele te colocar em outro caminho, fique sabendo que lá na frente o resultado será bênção sobre a sua vida, porque a minha Bíblia diz: não toqueis os meus ungidos. Quem toca naquele que Deus escolheu vai ver a face do meu Deus antes da hora. A minha Bíblia diz que o povo que amordaçou, que esquartejou, que vilipendiou, que humilhou, que deixou o povo de Israel 430 anos quase que morto, foram mortos todos em uma madrugada só. Eu disse em uma madrugada e o meu corpo se arrepiou aqui. Eu não sei se você está assistindo em casa agora de manhã, de tarde, mas eu estou pregando à noite, e este milagre vai acontecer na madrugada de hoje. Eu profetizo que nesta madrugada
Todos os que tentaram te escravizar vão ver a face do meu Deus com a sua grande e poderosa vingança. Eu profetizo em nome de Jesus que os vícios que ainda estão lutando no seu corpo, o vício de fumar, de beber, das drogas, que te fazem se desesperar e se jogar no chão, você crente, está lutando para ser liberto, mas não consegue, vá contando os minutos, porque antes da meia-noite, esses vícios vão cair por terra, você não será escravizado. Vou profetizar mais. Todos os demônios que falaram contra a sua natureza, que disseram que você nasceu para ser escória, que falaram que estão pegando na palavra do seu pai e da sua mãe a legalidade, dizendo que você nunca será ninguém, nunca vai atravessar lugar nenhum, eu profetizo em nome de Jesus, que esses demônios que prendem o seu coração e te fazem ser uma pessoa tão tímida, tão parada, tão desanimada, frustrada, que te faz ser uma pessoa atormentada por demônios ao ponto de ficar deprimida, o tempo deles termina hoje, porque diz a palavra: não toqueis os meus ungidos, você é intocável. Esta madrugada esses demônios caem por terra, e se tem alguém que acredita nisso aqui, jogue a sua mão lá no alto e dê um grito de glória. Intocáveis. Deus me mandou um recado, dizer a você que o tempo dos caluniadores contra a sua vida termina hoje. Eu não ouvi o reverberar do seu povo, Pai. O tempo dos caluniadores termina hoje. É a minha irmãzinha Ana, de joelhos pedindo um filho, e vem um sacerdote gordo de tanto comer da gordura das ovelhas, arrogante, com a sua barba cheia de gordura, olhando para ele e diz assim: mulher bêbada, falta de vergonha na cara, some daqui. E o meu Deus lá do céu olhando para aquilo, dizendo assim: ei rapaz, você é ungido, mas nem ungido toca em ungido. Está fazendo isso com ela por quê? Porque você tem um cajado na mão? Está fazendo isso com ela por quê? Porque você recebe o salário da congregação do Velho Testamento? Está fazendo isso por quê? Porque você é da tribo dos levitas? Está humilhando ela porque ela é estéril? Você vai ter que viver para ver eu glorificar o meu nome na vida dela, abrir o ventre dela, dar um filho para ela, e detalhe, o filho dela vai substituir você, rapaz. Está preparado para isso, querido? Aquele que caluniou a sua vida vai ter que ver Deus gerar um ministério de glória na sua história, e o ministério que vai nascer vai suplantar aquele outro. Eu não estou falando, eu estou profetizando, e me deu vontade foi de bailar. Deus vai fazer algo na sua história hoje. Não tem um homem, uma mulher mais maldito do que um caluniador. A calúnia dói os ossos, diz a palavra. Lutar contra a calúnia é só para quem tem paciência e perseverança em Deus, porque a calúnia é uma arma fria que o diabo usa para desestabilizar. Ele inventa uma história e coloca o seu nome num sopro, e o seu nome voa daqui para colar, e daqui a pouco está todo mundo dizendo: você fez isso, fez aquilo, todo mundo te olha ao contrário. Todos os caluniadores, primeiro, antes de descerem a cova, vão comer do próprio veneno que fizeram. A minha Bíblia diz que com a medida com que alguém mede, ele será medido. Aqueles que te caluniaram vão ter que te pedir perdão, porque eles vão passar pelo mesmo processo. E quando eles passarem pelo mesmo processo, eu não quero que você se vingue. Lembre, a vingança vem do Senhor. Só espere, porque aquilo que Deus está te dando hoje, não tem homem no mundo, não tem anjo no céu, não tem demônio no inferno que possa arrancar. Deus está te transformando num crente cheio de poder e graça. Será fogo dos pés ao alto da cabeça. Se tem alguém que crê nisso, por favor, faz mais barulho, faz mais barulho. Me empolga nesse lugar. Só suporta, aguenta o tranco, não haja do jeito que o diabo espera, não tente se justificar, não fique dando palavra para as pessoas, ninguém tem nada a ver com a sua vida. O seu Deus te vingará, o seu Deus te honrará.
E vou dar uma palavra agora que é para te colocar de pé na presença de Deus de uma vez por todas. Deus só permite um homem ser caluniado quando Deus quer dar na mão dele ou dela um ministério tão grande que aqueles que caluniaram depois vão começar a invejar o ministério dele. Posso ouvir um grito aí, crente? Pode ter alguém nesse país que tenha sido caluniado tanto quanto eu, mas mais do que eu? Pense num homem que o diabo pegou para bater e que prega há 11 anos apenas, e que em 11 anos Deus deu um ministério meteórico para ele. Tirou ele do meio do nada, de trás das ovelhas malhadas, e colocou sentado entre os príncipes da terra. Pense você, está pregando em 53 países do mundo, em 2 programas de TV, ter um site com mais de 2 milhões de visitas, ter escrito 9 livros e ser reitor de uma universidade com 33 anos de idade. Imagine a fúria que o diabo tem na minha vida. Agora imagine quantas calúnias ele já levantou contra a minha vida. Possivelmente, ele jogou a isca para alguns que estão aqui. Alguns devem ter mordido. O Espírito me diz aqui que alguns vieram aqui para ver se é verdade. E fizeram um teste. Deus, se for verdade, ele vai pregar e não vai acontecer nada. Então está aí a prova do Senhor. Engula fogo, coma chumbo grosso. Isso é para você aprender a não mais morder a isca do diabo. Querido, eu vou te dar um conselho. Quando alguém chegar perto de você e falar assim: você viu quem caiu? Dá um grito no ouvido da pessoa e diz: não, mas eu vi quem Deus levantou. Diga: eu vi quem Deus levantou, eu vi. Todo homem em linha de frente, toda mulher em linha de frente, toda pessoa especial será alvo de inveja. E a arma do invejoso é covardia, é calúnia. Agora segura a calúnia. Jesus disse: assim como eu e o Pai somos um, vocês e eu sou um. Quem fala de vocês, fala de mim. E o meu Deus não leva afronta para casa. O silêncio de Deus agora significa que Ele está pensando, criando uma maneira como é que Ele vai julgar e como é que Ele vai vingar a sua história. Só se prepare, porque quando Deus fizer, o nome dele será glorificado na sua vida. E você vai correr até o caluniador, e ao invés de brigar, dar um tapa nele, vai agradecer, vai dizer: obrigado. Você foi o veículo que Deus usou para eu ir para a oração. Você foi o veículo que Deus usou para eu subir um monte para orar. Se você não tivesse me caluniado, eu não tinha acreditado tanto em Deus. Ei, o caluniador pensa que é seu inimigo. Na verdade, ele é seu amigo e não sabe. Vamos debochar dele hoje. Então dá uma gargalhada forte, uma salva de palmas para Jesus. Você é intocável. Deus manda eu insistir nesse assunto. Pastor, mas está doendo demais. Eu perdi a minha família. Estou perdendo a minha família. Eu quase perdi a minha segunda filha por causa de calúnias. Eu sei que você passa. Minha esposa deitada, grávida. Um desses crentes que não entendem nada de oração, que usam o argumento da fé, dizendo que ama. Diz assim: olha, estou ligando só para te falar porque eu te amo, viu? Coisa ruim. Se soubesse o efeito da palavra, não falaria. Ligou para minha esposa de madrugada, dizendo para ela: olha, irmã Edileuza, estamos orando pela senhora. E a minha esposa: amém. E se a mulher não se contentar, disse: não, estamos orando pela senhora porque nós estamos sofrendo com a senhora. Por quê? Estávamos hoje numa mesa, no final do culto, com 12 pastores e esposas de pastores, e alguém levantou e disse que o pastor Marco te abandonou, fugiu com uma outra mulher. A minha esposa, com um bebezinho, teve uma reação forte dentro dela, teve uma crise emocional, provocou uma hemorragia, foi para o hospital à madrugada. Eu quase perdi a minha filha. Quando a minha esposa me contou isso, eu chorei amargamente. Eu disse: filha, é a palavra deles contra a minha. Você me conhece, o meu Deus me conhece. Eu subi um monte para orar, e na oração do monte eu disse: Pai, eu não aguento mais, eu vou parar. Quando eu disse que não aguentava mais e ia parar, o Senhor do céu falou comigo assim:
Você é melhor do que eu? Eu me encolhi. Eu ouvi a voz do Senhor dizendo: você é melhor do que eu? Eu disse: não, Senhor. O Senhor disse: se você não é melhor do que eu, continue. Agora, se você for melhor do que eu, então você não merece ser caluniado, porque eu fui caluniado. Falavam que eu era servo do diabo, que eu era glutão, que eu expulsava por Beelzebu, que eu era feiticeiro. Jesus dizendo ao meu coração. E o Senhor disse: agora, se você não é melhor do que eu, aguenta o tranco e deixe que desses aí cuido eu. Eu vi em vida o meu Deus agir contra todos os caluniadores da minha vida. E os livramentos que o meu Deus me deu, eu profetizo sobre esta casa agora. O seu choro termina hoje. O seu coração pequeno, pode soltar ele, vai voltar a palpitar e crescer. O Senhor é a tua força. O Senhor manda eu repetir o que eu falei no começo: Ele dará ordem aos seus anjos para te guardarem. Não toqueis nos meus ungidos, e nem caleis os meus profetas. Se você crê nisso, fecha a sua mão, deposita no peito, porque você está colocando uma bomba atômica no peito agora. Explode emoção, explode coração. Agora é a hora de você gritar, bater palma, pular, entrar no reteté de Jesus, saltar, dançar com o pessoal. Ninguém pode te tocar. Deus vai tratar hoje com aqueles que quiseram sepultar os seus sonhos. Não ouviu? Eu repito. Deus vai tratar com aqueles que quiseram sepultar os seus sonhos. Deus vai tratar com aqueles que não suportaram ouvir os seus sonhos serem contados. Deus vai tratar com aqueles que não suportaram ver o seu pai te tratar diferente. Eu sempre tenho pregado sobre isso. No meio da igreja do Senhor tem vários tipos de crentes, e um deles é aquele que eu chamo de xodó. Xodózinho de Cristo. Sabe o que é um xodó na linguagem lá do Nordeste? É uma criaturinha muito fofa, muito querida. Deus tem alguns especiais no nosso meio. Pastor, mas a Bíblia diz que Ele não faz acepção. Não faz acepção para salvar. Para salvar Ele salva todos, grande, pequeno, gordo, magro, negro ou branco. Mas para usar, aí Deus escolhe gente diferente. Não aqui. Aqui. Tem pessoas aqui dentro, não me pergunte como e nem porquê, elas brilham diferente para Deus. Tem pessoas aqui dentro que quando entram no culto, até Deus se alegra com elas. Tem pessoas aqui dentro que não tem um centavo no bolso, chacoalha ela de cabeça para baixo, não vai cair uma moedinha de 10 centavos. Mas se Deus te desse um bisturi espiritual e você abrisse o peito delas, você encontra lá na divisão da alma e do espírito, o Espírito Santo alojado, agarrado nas suas entranhas, dizendo: esse eu não solto por nada. E daí se o seu pai fez uma túnica colorida para você? E se daí que você é jovenzinho, mas acordou de manhã e sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de ti? E se aí, se Deus, sabendo que você é fraquinho e o mais fraco da família, te deu um sonho de você carregando feixes e mais feixes, mais do que todos os seus 11 irmãos, o seu pai e a sua mãe? O sonho não é gerado pelo homem, o sonho é gerado por Deus. O sonho é uma antivisão daquilo que Deus quer para a sua vida. É claro que eu não estou falando de sonho de barriga cheia, como aquele que você teve comendo aquela pizza com ketchup e maionese. Nada disso. Não estou falando de pesadelos como aqueles que eu tenho quando vou para casa do pastor Joel, se como uma sopa que a mulher dele faz, que só o sangue do cordeiro para ter piedade. Nada disso. Eu estou falando de sonhos divinos, projetos, ministério, desejos, aquilo que te faz o seu coração palpitar, os seus olhos lacrimejar, que faz você ficar o culto inteiro assim esperando: hoje é o meu dia, é hoje que Deus me pega aqui. Porque a intenção do crente que tem vocação é essa: é vir na frente do altar e um dia ficar. Hoje é o dia de você ficar. Hoje é o dia que Deus escolheu para ti. Hoje é o dia
Onde aqueles que te jogaram dentro de uma cisterna? Agassuri Mikala Magai. Hoje é o dia onde aqueles que te jogaram numa prisão e te colocaram no meio da rua para ser vendido como escravo. Hoje é o dia daqueles que te compraram em praça pública e te levaram para sua casa, ou para a casa deles, e te transformaram em mordomo. Hoje é o dia daqueles que te pegaram lá de dentro, te caluniaram, te jogaram dentro do calabouço. Ouvirem a seguinte história: o rei acordou perturbado, teve um sonho e ninguém consegue interpretar. Aí alguém vai ter que dizer ao rei: tem alguém preso ali dentro, que ele entende de sonhos, é um menino sonhador. Venderam ele por causa dos sonhos dele, jogaram ele na caverna por causa da cisterna, por causa dos sonhos dele, revenderam ele por causa dos sonhos dele. Ele veio parar aqui por causa dos sonhos dele. E tudo tem um propósito divino. E o rei que sonhou manda chamar o sonhador. E o sonhador chega diante do rei e diz assim: olha, eu não posso interpretar, mas o Deus a quem eu sirvo vai me dar a interpretação do seu sonho. Hoje é o dia que todos esses, tudo farinha do mesmo saco, gente fria, vazia de Deus, mesquinha, gente machucada no espírito e não curada, não consegue os seus sonhos, não quer que você consiga os seus. Gente que precisa ser tratada, que precisa procurar um psicólogo, um psiquiatra, ou precisa sentar no divã de Jesus Cristo. Hoje é o dia dessa turma toda parar para ouvir a notícia que vem do Palácio Real. O preso deixou a prisão e vai dormir dentro do palácio hoje à noite. A notícia vai esparramar de boca em boca, como a calúnia foi feita, mas de maneira diferente. Olha, sabe aquele rapaz que passou 2 anos dentro da prisão, que dormia encoxoado, que não era nem encoxoado, era feito de madeira ou de pedra, e já estava com tuberculose, e era um cheiro de urina no lugar onde ele vivia, e só comia lavagem com água suja, assim. Hoje ele está banhado, tomou banho no banheiro real do palácio, foi barbeado, colocou vestes reais. Faraó fez para ele ali um trono. Ele já está sentado no trono, e agora ele não é mais escravo. Agora ele é o segundo homem do mundo. É ele quem manda nesta terra agora. Está preparado para isso? Se você não está, eu pego essa profecia para mim. Se tem alguém que está preparado, cata ela no ar e pega para você. É para você isso aí. Hoje é o dia dos seus inimigos ouvirem a seguinte história: quem rouba o sonho tem que se ajoelhar na frente do sonhador e depender dele ainda. Ai, Jesus, meu corpo arrepiou aqui. Meu corpo arrepia. Quando meu corpo arrepia, sai de baixo. Cai fora, Satanás, estamos em guerra. Os seus sonhos não são sonhos seus, são sonhos que Deus escolheu para você sonhar. Então, volte a sonhar, volte a acreditar. Pastor, mas eu caí, e daí? E daí? Ah, pastor, minha igreja diz que quem cai não levanta. A sua igreja tem pacto com Satanás, porque quem diz que o homem tem que cair e permanecer caído é o diabo. O meu Deus diz outra coisa: o justo cai até 7 vezes, mas de todas elas o Senhor o coloca de pé. Deus não julga o homem por um ato. Seres espirituais Deus julga por um ato. O diabo foi julgado por um ato. Lúcifer foi condenado por um ato, porque ele estava num corpo eterno. Eu e você não. Para isso temos um advogado incansável, nunca perdeu um julgamento. O promotor do inferno sai sempre com a cara amassada, uma orelha quente e outra fervendo, porque quando ele levanta a Bíblia para te acusar das mais de 700 classes de pecados que tem aqui, o justo advogado levanta a mesma Bíblia e diz: aqui tem 700 classes de pecado, mas aqui tem 8.000 promessas de perdão, e começa a recitar uma a uma, e termina dando o brado da vitória, dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vai, querido, fica valente, crente, fica com raiva comigo, dá na cara do diabo, enche esse lugar de glória. Está na hora de saber
Ele está aqui. Você não está percebendo que o diabo cercou esse bairro para que não tivesse essa cruzada aqui hoje? Deboche da cara dele: ah, pastor, mas eu tenho medo lá fora. Não vai ter medo, hoje à noite não. Hoje ninguém morre. Hoje ninguém morre. Dos que estão aqui ninguém morre. Você é intocável. É intocável. É intocável. O que é isso, pastor? Isso é autoridade de quem tem. Se você não tem, o problema é seu. Eu tenho autoridade e ministro a autoridade que eu tenho. Satanás não vai mais fazer firula na sua vida. Ele não vai mais debochar da sua família. Não vai mais destruir o seu ministério. Hoje o Senhor dos Exércitos se levantou para te defender. Ninguém toca nos meus ungidos. Fiquei valente. Olhe para o irmão do seu lado e vê se ele está valente também. Se ele não tiver, irmão, pisa no dedão do pé dele. Diga para ele: não bloqueie a unção de Deus que está caindo aqui. Diga para ele. Diga: se você é ungido como eu sou ungido, dá um jeito de abrir essa boca santa e glorificar a Deus. Boca travada, língua de aço, boca de ferro, eu te repreendo. Quem é ungido tem que fazer barulho nesse lugar. Segure aí, deixa eu terminar. Hoje é o dia que o meu Deus vai tratar com todos aqueles que disseram que você nunca seria próspero. Hoje é o dia de Deus tratar com aqueles que falaram que você seria desprezado, empobrecido, ia morar sempre na favela, ia viver a vida inteira andando de chinela havaiana, ia acabar banguela porque não ia ter dinheiro para comprar um plano de saúde. Hoje é o dia dessa turma toda enxergar a unção que Deus te deu, porque você é ungido do Senhor. A minha Bíblia diz que o profeta Eliseu profetizou num tempo difícil na terra. Havia fome. Segundo Reis, capítulo 4. A fome era tão grande que as mulheres matavam os seus filhos para comerem. E o rei chegou em Eliseu e disse: a culpa é sua. Eliseu: não é, Deus está provando o nosso povo, pecado do nosso povo. Mas como o senhor veio procurar um homem de Deus, eu vou profetizar. O rei estava de pé, e à direita do rei estava um capitão. A Bíblia diz que era o homem em quem o rei apoiava a sua mão. Eliseu encheu o pulmão de ar, levantou a mão e disse: assim digo eu, profeta de Deus, amanhã por estas horas a fome vai acabar, o nosso povo terá comida quase de graça, riquezas vão cair em cima do nosso povo, e nós seremos prósperos mais uma vez. Os crentes naquela hora deram glória a Deus igual você. O restante ficou em silêncio, como alguns ficaram. O pior é o terceiro grupo, porque o que dá glória a Deus não é problema, e o que fica em silêncio também não, porque o que fica em silêncio é sempre daquele jeito, fica em cima do muro. Ele vai para onde o povo for, não tem consistência. Pior é aquele que, além de não dar glória a Deus, não ficar em silêncio, levanta a voz e diz assim para Eliseu: ei, profetinha de Araque, o que você está falando é mentira. E Eliseu disse: por quê? Ele disse: nem se Deus abrir janela no céu, vai ter tanta comida desse jeito, a esse preço. Eliseu tomou posse da vitória e ficou atrevido. É a noite de você ficar atrevido. É a noite de você devolver a afronta para o diabo. Você está entendendo o que Deus está fazendo aqui nesse culto? Deus está transformando você numa geração encrenqueira. Chega de levar a tapa do diabo. Está na hora de esbugalharmos a boca de Satanás. Eliseu ficou furioso e gritou: ei, escrevam aí no livro
Se eu sou homem de Deus, ungido, amanhã esse capitão vai ver com os olhos, mas não vai provar com a boca e nem tocar com a mão, porque ninguém toca no ungido de Deus. Lembra as profecias que Deus te deu? Volte a falá-las. Não deixe ninguém te calar. E as pessoas que não acreditarem, faça isso que eu estou dizendo. Diga ao Senhor: amanhã você vai ver com os olhos, mas não vai experimentar. Eu profetizo que Deus está levantando nessa noite uma geração profética com unção para transformar este bairro no bairro mais pentecostal do estado do Rio de Janeiro. Quem está crendo, pega a profecia. Quem não está, se cale mesmo. Isso não é para covarde, isso aqui é só para quem é corajoso. No outro dia, Israel está cercado, todo mundo com fome. Os inimigos estão longe, a uma certa distância. Eles proibiram a entrada de comida na cidade, bloquearam o leito do rio para que não fosse água. O povo estava morrendo seco e sem comida. Não tinha ninguém com coragem. E o profeta Eliseu já era velho, mas ele profetizou. Daqui a pouco a minha Bíblia diz que Deus levanta um exército em Israel. Deus levanta o quê? Um exército sem cara de exército. A Bíblia diz que o Senhor levanta 4 leprosos. Diga para o seu irmão: 4 leprosos. Pergunte para ele: você sabe o que é um leproso? Essa história está em 2 Reis capítulo 7. Leia depois na sua casa. Eu havia dito 4, mas é capítulo 7. 4 leprosos podres, sem orelha, nariz carcomido, purulando, carne exposta, fedorentos, cheio de mosquitos voando ao redor deles, morrendo. Onde eles chegavam, eles tinham que gritar: imundo, imundo. Ninguém ficava perto deles. Mas o ungido profetizou. E quando o ungido profetiza, Deus tem que dar um jeito de fazer acontecer o que ele profetizou. Nem que o urubu tenha que vir do céu, de gravatinha borboleta, um pano branco numa asa e na outra uma bandeja de prata, para trazer pão quentinho para ele comer. Mas o que ele disse vai acontecer. Nem que Deus tenha que fazer uma muralha inteira afundar no chão, nem que ele tenha que parar o sol e a lua, ou melhor, parar a terra. Porque na época em que foi escrita a Bíblia, ninguém sabia do processo da rotação e da translação. Quando a Bíblia diz que o sol parou, muitos cientistas dizem assim: mas o sol não parou, quem parou foi a terra. Aqui esses infelizes cientistas não sabem que há 5.000 anos atrás ninguém tinha aparelho para saber dessas coisas. Então Deus usou a linguagem para que o homem entendesse. Na mente deles era o sol que ficava girando. E o Senhor disse: Josué, eu vou parar o sol e a lua, só para você entender. Mas o que eu disse acontece. Em ungido meu, ninguém toca. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Está entendendo mesmo? Então arme os seus punhos, porque hoje Deus entrega nas suas mãos os seus inimigos. Essa é a noite onde a saúde, a virtude, a glória, a prosperidade vai bater na porta da sua casa. E quando você abrir a porta, você vai trancar a porta e jogar a chave fora. Haverá uma vida de prosperidade onde você está. E para isso Deus vai usar aquilo que não é. E ponto final. Os 4 leprosos se reúnem e um tem uma ideia mirabolante. Um diz assim: gente, aqui não tem comida, vamos pedir comida lá no arraial dos inimigos. Os outros 3 dizem assim: você é maluco, se a gente for lá, eles vão matar a gente. Aí os 3 viraram para esse, ou melhor, esse virou para os 3 e disse assim para eles: amigos, se a gente ficar aqui vai morrer de fome. Se for lá, eles vão matar a gente. O que a gente tem a perder? Se ficar, morre. Se ir, morre. Então vamos morrer mais rápido, porque morrer de fome é horrível. E lá vem 4 leprosos, andando devagarinho, batendo seus pezinhos no chão. Cai uma orelha daqui, um cata a orelha, cola, cai o nariz dali. Aquela desgraça.
Os 4 estão andando. Imagine 8 pés batendo no chão. Pés de leprosos. Diga para o seu irmão: 8 pés leprosos. Leproso não pode correr, nem andar com muita força, porque se bater o pé no chão é perigoso cair braço, tudo para o lado. Está tudo podre. Eles vêm andando assim devagarinho. 4 leprosos. Sai daqui e olhe lá na terra dos inimigos, no arraial deles. Os homens estão jogando dominó. A mesa está pronta, eles estão jogando dominó. Daqui a pouco a mesinha que eles estão jogando dominó começa a tremer. Os dominós começam a cair por terra. As barracas começam a balançar. Os cavalos começam a dar pinote. Começam a relinchar. Os homens saem correndo de dentro das suas tendas. Os que estavam comendo veem a comida caindo. O que é isso? É um terremoto? O que está acontecendo aqui? Um soldado desce na guerra, coloca a sua orelha no chão. E quando ele levanta gaguejando, dizendo assim: gente, Israel arrumou uma cilada para a gente. Eu estou ouvindo aqui barulho de cavalos e de cavaleiros, e é muita gente. Estão vindo num exército tão grande que nós vamos ser transformados em farinha de trigo aqui. Vamos embora, porque senão a gente vai morrer. Todos os soldados do reino ali saem correndo. Os soldados inimigos vão embora, esquecem cavalo, esquecem comida, esquecem ouro. E lá atrás vem os cavalos e os cavaleiros. 8 pés. Assim diz o Senhor: para que ninguém roube a sua prosperidade, vou eu transformar você num exército sozinho. Quem te olhar não vai ver um, vai ver uma multidão. Quem tentar te tocar vai se ver com Deus. A prosperidade vai cair sobre a sua casa. Está preparado para desfrutar da prosperidade? Está preparado para desfrutar? Pastor, e os meus inimigos? Eles vão ver com os olhos, mas não vão comer. De repente está lá um monte de leproso, com a barriga cheia, vestindo ouro, prata, com coroas na cabeça. Continuaram leprosos, mas de barriguinha cheia. Eles voltam lá em Israel, todos vestindo de ouro, anéis, em cima de cavalos. O povo olha: o que aconteceu? Diz assim: ó, lá no arraial dos inimigos está tudo vazio lá. Tem comida que dá para todo mundo, tem ouro que dá para todo mundo. E a Bíblia diz que a cidade inteira sai correndo para aquele lugar, e Eliseu está lá. A Bíblia diz que quando todos entram dentro daquela cidade para comer e para pegar a riqueza, o capitão do rei, o endemoniado, filho do cão com a pombagira, desgraçado, que debochou do profeta e disse assim: nem se Deus abrir janela no céu, só deu tempo dele colocar a cara na porta do arraial dos inimigos. Quando ele viu a mesa farta com comida e ouro e prata, quando ele quis estender o braço para ir lá pegar, a Bíblia diz que veio a multidão correndo e atravessou em cima dele, pisotearam e ele morreu. Ele viu com os olhos, mas não experimentou. Eu quero que você hoje à noite pegue as armas que Deus te deu. Quero que você pegue o seu celular, quero que você pegue o seu computador, quero que você pegue a sua caneta e escreva para os seus inimigos. Escreva hoje, diga para aqueles que debocharam de você: você vai ver com os olhos, mas não vai experimentar, porque em ungido de Deus ninguém toca. Ninguém toca, ninguém toca, ninguém toca. Eu posso ouvir um grito de glória a Deus aqui nesse lugar? Vai lá. Estou terminando, resta-me saber uma coisa: tem algum intocável aqui? Então bate no peito até fazer barulho. Olhe para esse crente aí que não abre a boca nem para respirar, esse infeliz. Olhe para ele e diz assim: ó, com a sua frieza ou sem a sua frieza, eu sou intocável. Eu sou ungido do Senhor. Quem é ungido de Deus faz barulho nesse lugar. Espadas estão batendo em cima deste teto aqui. Demônios que estavam com as unhas cravadas nas suas costas, nas costas da sua família, já começaram a te abandonar. Os anjos que eu pedi no começo desta pregação para que cercasse esse lugar com espadas de fogo estão agindo. Se você acredita, amém. Se você não acredita, amém também. Deus não vai agir porque você crê ou deixa de crer. Ele vai agir porque eu creio no que eu acabei de pedir. Demônios estão beijando a lona. Esta é a noite dos intocáveis verem a glória de Deus. Ninguém toque em você. Glorifique ao meu Deus.
Terminando. Esta é a noite que o meu Deus vai mostrar para aqueles que tentaram tocar na sua família, que a sua família é sagrada, e em família de crente ninguém toca, ninguém toca. Não me interessa o que aconteceu com você. Se falaram que você não podia ter filhos, ou se pegaram o seu filho e jogaram nas águas do rio, o Senhor manda dizer que ninguém morre. Ah, pastor, mas meu filho foi adotado pela filha do faraó, chamada drogas. Pastor, meu filho está onde? Só há coisas pagãs. Você crê que ele é ungido? Ele foi consagrado na casa de Deus? Ele vai voltar. Tudo que é consagrado volta. E vai voltar diferente. Ele foi para lá para um estágio. Porque se ele ficasse na igreja, com certeza ele não daria valor naquilo que Deus estaria dando. Agora hoje, a partir de hoje, eu não estou dizendo amanhã nem ontem, hoje, ele vai começar a sentir falta da casa verdadeira dele. Vai começar a sentir falta da sua casa. Se prepare. Os filhos desviados das casas evangélicas que existem nessa região vão começar a voltar. 1, 2, 10, 100 mil. Quem crê nisso vai dando gritos de glória. Eu profetizo que a filha que está na prostituição vai vir para a igreja, vai tomar um banho no sangue de Jesus Cristo, será perdoada, cheia do Espírito Santo, transformar-se-á em uma missionária. Eu profetizo que o seu marido que está na cachaça vai ficar cheio de outro vinho, de um vinho em que não há contendas, vai se embriagar com a presença do Espírito. A partir de hoje, quem crê que a sua família não pode ser tocada, dê um salto para cima e fique de pé comigo. Assim diz o Senhor: a família que eles tentaram destruir será a família que vai se levantar para acabar com a história deles. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Pegue na mão do seu irmão. A minha Bíblia diz que nós somos reino e sacerdócio de Deus. A Bíblia diz que nós somos embaixadores. Eu disse o quê? Não ouvi. Quem é um embaixador ou uma embaixatriz, dê um grito de glória a Deus aqui. Olhe para mim, embaixador, embaixatriz, embaixadora. Olhe para cá. Embaixador é um cargo de confiança. Para ser um embaixador, você tem que ser indicado pelo líder maior da sua nação. Quando a Bíblia diz que você é embaixador do reino de Deus, a Bíblia está dizendo que Deus, o chefe da nação divina, indicou você para um cargo de confiança. Embaixador tem imunidade. Ninguém pode prender o embaixador. Todo lugar onde a planta do pé do embaixador põe, ali se transforma em território do país dele. A casa do embaixador é uma extensão do país dele. Bem como o local de trabalho do embaixador, a embaixada é uma extensão do país dele. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Isso é mensagem para quem é intocável. Você é embaixador? Você não me convenceu. Vocês são embaixadores? Vocês são embaixadores? São embaixadores aqui? Então escute. Você tem imunidade. Ninguém te toca. Quem toca você ou em você será preso, destruído, vai perder o cargo dele, porque você representa um reino.
A sua casa é a extensão do reino que você representa. A sua casa é a extensão do céu. Os demônios que mandavam na sua casa já arrumaram as malas, estão lá na rua esperando você mandar eles embora. O seu trabalho, a partir de hoje, pelo menos o pedaço onde você estiver, é a extensão do céu. Ninguém pode roubar o seu trabalho mais. A sua empresa é uma extensão do céu. Os seus sonhos, o seu fim de semana, tudo é extensão divina. Ninguém toca, porque se tocar, vai se dar mal. Quem é intocável aqui, abra a boca para dar mais um grito de glória. O Senhor está me dizendo que Ele está devolvendo coisas aqui. Ele está devolvendo riquezas, está devolvendo famílias, está devolvendo chamada, está devolvendo tudo aquilo que foi roubado, arrancado de ti. Você foi tocado, olhe para cá. Você só foi tocado porque Deus queria que você fosse tocado. Quando o diabo falou para Deus, eu posso tocar em Jó, eu imagino Deus debochando o diabo, dizendo assim: rapaz, você sabe que eu nunca perdi. Você acha que eu vou entregar Jó na sua mão de mão beijada? E o diabo começou a dizer: claro. Ele te dá lucro, ele é um homem rico, leva todo mundo a te glorificar, ele tem saúde, tem filhos, tem família. Deus é um ser que ama desafio. Deus olhou para o diabo e disse: você acha que tirando tudo isso dele, você vai fazer ele desanimar? Vai. Deus disse: então vai e toca. Doeu em Deus aquilo, mas fique tranquilo. Deus sabia a quem ele estava deixando ser tocado. Deus sabia primeiro que Jó não ia negar o nome dele, e que depois de passado pela prova, tudo que foi roubado ia voltar em dobro para a vida dele. Você entendeu o que eu disse? Somos intocáveis. E aqueles que foram tocados, só foram tocados porque Deus deixou. E Deus só deixa um crente ser tocado quando Deus quer abençoar este crente. Ou seja, de qualquer forma, você é mais do que vencedor. Posso ouvir um glória a Deus aí? Feche seus olhos, solte a mão do seu irmão. Faz tempo que nas cruzadas eu não faço isso. Eu quero aqui na frente homens e mulheres que sentiram essa mensagem vestir o seu corpo inteiro, como se fosse uma roupa, dizendo: pastor, não teve um pedacinho de mim que essa mensagem não tocou. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover. Agora que você veio, pegue na mão do seu irmão. Não, na mão não, pegue no braço dele. Lavachuri me candará. Viramanara la sui anderele me carala balabawara bashara bakandara. Amarala bakandara.
shuika entrevele surimihai. Ria malabacan choronagesti rimihas. Pai, eu não preguei essa noite motivado por oferta, nem preguei motivado por política, nem preguei por motivação humana. Eu preguei motivado pelo seu Espírito, que me disse que o seu povo aqui neste bairro é muito sofrido, que me disse que o seu povo que habita nesta região, Pai, sofre afrontas, são humilhados. Eu preguei motivado pela sua revelação, que me disse que os seus filhos estavam sendo lixo, escória, estavam sendo tapete, estavam sendo alvo de chacotas e chocarrices. Eu preguei motivado pela sua palavra. E agora é hora, Pai, da prova dos 9. Esses que vieram à frente, se vieram para uma vida nova, se querem voltar para casa revestidos de autoridade, se não querem mais ser humilhados nem na família, nem na vida financeira, nem nos sonhos, nem no ministério, derrama fogo sobre eles agora. Se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ai, Jesus! vai chover. Solte a mão do seu irmão e levante as mãos para cima agora. Levante as suas mãos. Vai chover. Coloca fogo nessas mãos, Senhor. Coloca brasas de fogo nessas mãos agora. Brasas de fogo. Vire para o seu irmão e abrace ele. Abrace o seu irmão, abrace a sua irmã. Diga para ele: ninguém toca mais em você. Abrace o seu irmão, abrace a sua irmã. Diga: ninguém mais toca em você. Diga: ninguém mais toca em você. Ninguém mais toca em você. Se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Agora grita. Então clame, então grite, então chame por ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Mão direita para cima comigo. Diga: toda humilhação, todo vexame, toda perseguição, todos os inimigos que me tocaram, motivados por demônios, eu ordeno que esses demônios venham para a palma da minha mão. Feche a sua mão, levante lá em cima. Eu vou contar até 3. No 3 você vai jogar no chão e vai pisar em cima. 1, ninguém te toca mais. 1,5, a sua família não será tocada. 2, a sua igreja não será atingida. 2,5, Satanás está derrotado. 3, jogue no chão, pise em cima. Meu milagre vai chegar, porque não vou ordenar o preço que foi pago ali na cruz e da vitória. Nesta hora, meu milagre
glória a Deus, dê. Olhe para mim. Murche a barriga e estufe o peito. Diga comigo: ninguém está autorizado a tocar na minha vida, a não ser que Deus permita. E se permitir, Senhor, eu quero tudo em dobro. Pode dar uma salva de palmas a Jesus agora. Aleluia. Amém. Amém. Olhe nos olhos do seu irmão. Se não tiver vermelho, enfia o dedo no olho dele. Olhe para cá. Eu gostaria que ninguém saísse antes da bênção apostólica, visto que o bairro está debaixo de uma guerra espiritual. Eu quero agradecer a minha equipe pela água que não me trouxeram. Glória a Deus. Quer beber um pouquinho? Até abrir aqui vai 2 horas. Ei, psiu, não saia. Espera aí, olhe para mim. Não volte para o seu lugar não, olhe para cá. O tecladista empolgou agora, né? Mais baixinho. Joel, acho que o seu microfone está melhor. Devolve ele para mim. Glória a Deus. Aleluia. Olhe para cá. Tem alguém no nosso meio que não é evangélico e veio aqui a convite de alguém? Levante a mão para eu te conhecer. Você não é evangélica. Você tem cara de cantora evangélica. Quem mais? O senhor não é evangélico? Com essa cara de pastor que o senhor tem? Tem até barba de pastor metodista. Deus abençoe sua vida. Tem mais alguém além desses? A luz aqui não deixa eu enxergar. Tem um rapaz bonito. Você é jogador de bola, rapaz? Deus tem um plano grande na sua vida. Tem mais alguém? Olha, tem uma garota simpática, que Deus te abençoe. Tem mais gente ali. Irmãos, eu quero que vocês tenham uma salva de palmas por essas pessoas. Amém? Olhe para o irmão do seu lado e diga para ele: não se mexa. E faça assim, ó. A música mais lenta, mais baixinha. Você deve estar perguntando: pastor, por que o senhor aplaudiu a minha vida? Porque você é corajoso. Teve irmãos meus que não aguentaram ficar aqui, foram embora. E você que não é evangélico, com todo respeito, com toda a educação do mundo, ficou até agora aqui. Por isso nós aplaudimos a Deus pela sua vida. Segunda coisa, agora, depois a gente aplaude de novo. Gostaram, né? Só escuta o som aqui, aqui eu não estou escutando. Ai, Jesus, me ajuda aí, querido. Olhe para cá. Os meus irmãos vão fechar os olhos agora. Fecha os olhos dos meus irmãos. Só você que não é evangélico, olhe para mim. Você não veio aqui à toa hoje. Foi Deus que te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui porque Ele é apaixonado por você. Você saiu de casa debaixo de tanta ameaça, porque não aguenta mais passar noites em claro chorando. Não aguenta mais ver a vida de todo mundo dar certo e a sua sempre caindo no buraco. Está cansado de ser afrontado. E alguém te disse: vamos lá porque o pastor vai ministrar uma palavra muito forte. Já que você veio e é corajoso, eu quero te desafiar agora. Eu queria saber se você gostaria de sair daqui diferente, marcado com aquele óleo que eu disse no começo aqui, da unção. Gostaria de saber se você quer ser ungido do Senhor. Pastor, o que eu faço para isso? Primeiro você tem que ter consciência de que sozinho você nunca vai a lugar nenhum. E de que você é dependente de Deus. E que só Jesus de Nazaré pode dar a paz que você precisa. Deus me deu vários dons. Alguns eu ministrei aqui hoje. Mas o maior dom que Ele me deu eu só posso ministrar para você, amigo. Como, pastor? Tudo que eu ligo na terra é ligado no céu. Os meus irmãos estão voltando para casa ungidos e abençoados. Agora eu gostaria de saber se você que não é evangélico gostaria de sair daqui assim também. O que eu tenho que fazer, pastor?
Você tem que fazer uma coisa muito séria: entregar sua vida para Jesus. Pedir para Ele ser o seu mentor, o seu amigo, o seu companheiro. Pastor, como é que eu faço isso? Só levantar a sua mão e falar assim: eu quero, pastor. Só quem não é evangélico. Tem alguém? Você tem coragem de vir aqui à frente, filha? Abra o corredor aqui para mim, por favor. Está chorando já. A partir de agora você é intocável também. Só ela vai vir? Mais ninguém? Vem, rapaz, então vem. Sai do seu lugar. Levantou a sua mão, venha correndo para frente. Está vindo mais uma, mais duas, mais três. Eu já tenho 4 pessoas, a 5ª está vindo ali. Tem mais alguém? É Deus mesmo, irmão. É Deus purinho na terra. Está vindo ali, isso, irmãos, olhe do seu lado. Ninguém saia nem se locomova, sobra espaço. Está vindo a mãe com o filho, está fazendo a melhor coisa da vida dela. Venha, querida. Tem mais alguém? Está vindo? Então abra caminho, deixa a pessoa vir aqui, empurra as cadeiras, abra o caminho em linha reta. Isso, venha cá, deixa eu ver. Cadê o tecladista? Agora eu não escuto nada. Venha, venha. Pastor Marco, oi, eu estou afastado. Posso voltar hoje? Claro que pode. Tem que vir correndo. Se você vier, tudo que foi roubado será devolvido hoje. Você será intocável de novo. Tem alguém? Tem coragem? Se tiver, levante a sua mão e venha à frente que eu quero te ver. Está vindo alguém? Está chegando pessoas aqui à frente. Tem? Então vem correndo. Vem à frente. Pastor, não pode ficar aqui? Não, não pode. Tem que ter um passo de fé. Mais alguém? Dou-lhe uma. Está chegando gente chorando aqui na minha direita. E veio logo o casal, vai começar uma vida nova. A igreja estenda as mãos para cá. Senhor, eu abençoo essas vidas agora, com o perdão dos pecados, o nome delas escrita no livro da vida do céu. A partir de hoje, uma vida nova, majestosa, cheia de esperança e de unção de Deus. Ninguém tocará na vida delas, Pai, a não ser que o Senhor queira dar em dobro tudo que for ser tirado. Quando entrarem em casa, não entrem sozinhos, que a sua unção os acompanhe, que o seu Espírito entre dentro delas agora e faça nascer uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Os que estão retornando, Pai, reescreve o nome deles na vida, no livro da vida. Devolve tudo que eles perderam. E essa noite seja uma noite particular na vida da sua igreja. E a igreja diz, enquanto alguém dá um abraço neles, eu quero que vocês dêem uma salva de palmas a Jesus. Pode ir voltando para o seu lugar. Tome o seu assento só um minutinho. Eu já vou ministrar a bênção apostólica. Aleluia. Vai voltando falando em línguas estranhas. Não vire à direita. Procure a sua cadeira e sente. Só mais um minutinho. Os pastores aqui da região recebam essas vidas em suas igrejas depois. Faltou gente para colher o nome delas aqui, né? Que pena. Glória a Deus. Enquanto você se assenta aí, toque aí para mim, Deus de promessa. Já estamos indo embora. Eu sei que o céu está aberto sobre esse lugar aqui. Quem conhece essa música? Dá para cantar aí? Sei que os seus olhos
sempre atentos permanecem em mim. Cante de olhos fechados. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto, É Deus de e também de longe. também de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Adore ao Senhor, Deus de aliança, de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai. se cumprir. Posso enfrentar o que for, Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. minha esperança Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Seus olhos vão